Bom dia, galera. Tô aqui pra conversar com vocês mais um pouquinho. Tô num lugar diferente hoje, porque o Lucas tava quebrando tudo. Eu não tava conseguindo nem me concentrar. Geralmente ele quebra, tá botando a casa abaixo. Tô brincando, mas quando ele tá brincando querendo outro vídeo, tem vezes que eu ainda consigo gravar, mas hoje não tava dando não. E o que eu queria conversar hoje com vocês, o assunto que eu queria falar hoje é sobre os nossos pais, né? Como é bom a gente ter os nossos pais. Como é bom a gente saber que a gente tem aquelas duas pessoas ali para contar, né? Nem todas as pessoas tiveram esse privilégio de ter uma mãe e um pai para contar, ou não teve nenhum dos dois, ou o pai ou a mãe morreram antes, né? Ou foram criados pelos avós, né? Cada um tem a sua história de vida, nem todos tiveram a mãe e o pai, né? Presentes, né? Porque às vezes tem a mãe e o pai ali, mas só tá o corpo deles ali, e presente mesmo não tá. Então é sobre isso que eu queria falar hoje, sobre os nossos pais, porque a gente tem sempre os nossos pais ali, e na maioria das vezes a gente não dá valor àquelas pessoas ali que trabalharam tantos anos da vida deles para nos sustentar, para dar o melhor que eles podiam. O melhor que eles podiam. Hoje eu vejo assim, hoje eu sou mãe, eu vejo assim o tempo que a gente dedica. Você que tem uma mãe, honre a sua mãe ou seu pai. Honre. Hoje eu sei, hoje todos vocês que são pais, vocês sabem o tempo que a gente dedica para um filho. Toma conta da nossa vida 24 horas por dia. A gente mesmo tá lá em quinto, último plano. A gente se dedica aos nossos filhos. Quanto tempo ali para você ensinar, para trocar fralda, para você alimentar o pai que sai todo dia para trabalhar, para trazer o sustento para dentro de casa. Seja sempre agradecido pela mãe e o pai que você tem. Não exija a perfeição. Não exija a perfeição da sua mãe e do seu pai. Até porque nós não somos perfeitos. Mas a gente não é perfeito mesmo. A gente, que nem é miserável o homem que eu sou, que a Bíblia fala, né? Então, se a gente é assim, como é que a gente vai exigir perfeição dos nossos pais? Não tem como exigir perfeição dos nossos pais. Eu acho que eu tava com a mão em cima do microfone. A Bíblia fala que o primeiro mandamento com promessa é honra teu pai e a tua mãe, para que você vá bem e os teus dias sejam prolongados sobre a terra. Então, se a gente quer viver bastante nessa terra aqui, a gente tem que começar honrando o nosso pai e a nossa mãe. Cuidado do jeito que você fala com a sua mãe e com seu pai. Não trate eles como se você trata os seus amigos lá fora. Não fala de qualquer jeito com a sua mãe e com seu pai. Não grite com eles. Eu sei que é difícil às vezes não discutir, mas tenta ao máximo. A gente na nossa força mesmo a gente não consegue, mas pede para Deus te ajudar, ele vai te ajudar. Pede para ele te ajudar. Eu e meu pai, a gente sempre foi muito parecido, então pra mim sempre foi muito difícil. Sempre foi difícil o nosso relacionamento. Principalmente quando eu era adolescente. Quando a gente é adolescente, a gente é muito cabeça vazia, muito. A gente não sabe nada da vida. Eu tô com 31 anos, eu continuo não sabendo nada, a gente não sabe nada. E eu batia a boca com meu pai. Eu não entendia muitas coisas. Quando eu tinha os meus 17 anos, eu aceitei Jesus. E aí o mundo começou a se abrir na minha frente, um mundo novo. Porque a gente começa a entender melhor as coisas, Deus começa a abrir os nossos olhos, né? A gente começa a entender muita coisa. E Deus começou a trabalhar muito no meu coração em relação aos meus pais. Principalmente o meu pai. Porque eu não entendia, eu achava meu pai muito durão. Eu queria que meu pai fosse diferente. Eu queria que ele dissesse que ama a gente, que fosse mais amoroso. Mas ele nunca recebeu esse tipo de coisa. Nunca recebeu esse tipo de coisa.
É difícil você dar aquilo que você nunca recebeu. Esse tipo de amor, assim. Eu comecei a entender o jeito do meu pai, entender que ele ama a gente, que ele nos ama, só que ele demonstra de uma forma diferente. Só porque o meu pai, presta atenção nisso, isso aí tem alguém que precisa ouvir isso. Só porque teu pai não demonstra o amor do jeito que você gostaria que ele demonstrasse, não quer dizer que ele não ama você. Ele ama você. Começa a entender o jeito dele ser e o jeito dele demonstrar o amor dele. Isso foi assim comigo. E eu lembro que algumas vezes que o meu pai falava, eu não gostava do jeito que o meu pai me chamava às vezes. E aí eu lembro que Deus falava pra mim assim, calma. Não tem por que ficar brava desse jeito, fica calma. Eu é mesmo. Não tem porquê. Então, a gente tem como conseguir, sim. Se você precisa perdoar sua mãe ou seu pai por alguma coisa, tem como sim. E se você puder, começa a pedir para Deus te ajudar a perdoar hoje. Porque se você não fazer isso, vai passar 10, 15, 20 anos e você vai estar com a ferida cada vez maior, cada vez mais difícil de ser lidada. E ao invés de você perdoar e conviver com os seus pais, você vai manter uma distância bem grande deles. Não é isso que Deus quer pra gente, né? Eu quero ler pra vocês que tá em... Vou botar no papel. Eu já anotei aqui, deixei separado pra não... Aqui, ó, tá em Mateus 6, versículo 14 e o 15. Fala assim, ó, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então, até mesmo pra gente que tá dentro da igreja, porque não importa se a gente vai na igreja ou não. Nós somos todos do mesmo jeito, todos feitos do mesmo material, a gente é igual. Então, não adianta a gente querer que Deus perdoe as coisas erradas que a gente faz para os outros se a gente não perdoa os outros. Então, se você precisa perdoar sua mãe, seu pai ou até mesmo qualquer outra pessoa, peça ajuda para Deus, para que Ele limpe o teu coração, para que Deus tire toda a mágoa, toda a tristeza e para que Ele transforme isso tudo em amor. Porque Deus, Ele tem poder para fazer isso e Ele faz. Eu sei o que eu estou falando para vocês. Ele faz. Ele vai mudar toda essa situação. Tudo. Aí sim, a gente com o coração limpo, a gente chega diante de Deus. Deus, me perdoa porque eu falei isso, aquilo, porque eu fiz isso pro meu irmão, pra minha irmã. Aí Deus vai olhar pra mim, Ele vai ver assim, ela perdoou o que o fulano fez pra ela, então eu vou te perdoar porque você perdoou. É assim que funciona, porque não adianta a gente vir diante de Deus e pedir pra Ele perdoar as coisas que a gente fez pros outros se a gente não perdoa. Isso é muito hipocrisia da nossa parte, né? Como a Bíblia fala, né? Miserável, Paulo fala, miserável o homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte, né? Que a gente é miserável, né? Outra coisa, a honrar e respeitar, eu falei, honre e respeite. O vídeo vai ser mais longo, mas tem coisas que a gente precisa parar, ouvir, analisar e começar a mudar na nossa vida. Porque a mudança real que acontece na nossa vida é quando a gente muda. Não é quando as pessoas mudam. É a gente que tem que começar a mudar. Não adianta eu querer que o mundo e as pessoas sejam melhores se eu não começar a mudança. Isso começa dentro da gente. Isso com Deus. Lembre sempre, com Deus. Eu falo sempre isso porque eu já tentei tantas coisas na minha vida, na minha própria força, e eu nunca consegui, nunca deu certo. E todas as vezes que eu pedi para Deus me ajudar,
Eu sempre consegui. Sempre. Então vamos lá. Não ter vergonha. Não tenha vergonha nunca dos teus pais. Nunca, jamais, jamais tenha vergonha dos seus pais. Se você já teve vergonha por alguma coisa, peça perdão para Deus. Ou se você acha que você tem que pedir perdão, porque a gente sabe dentro da gente o que a gente tem que fazer. Se você acha que você precisa pedir perdão, vai lá e pede perdão pro seu pai, pra sua mãe, por ter falado alguma coisa, ter feito alguma coisa. Vai lá. Eu me lembro que eu tratava minha mãe muito mal. Muito mal. Graças a Deus que Jesus entrou na minha vida e mudou, porque eu era um lixo de gente. Só minha mãe mesmo, ela me botou no mundo para me amar. Eu tratava minha mãe muito mal. No dia que eu aceitei Jesus, passou um filme assim na minha frente. E Deus me mostrou tanta coisa que eu fiz e falei para minha mãe. Eu lembro que eu pedi perdão para ela. Eu falei assim: mãe, eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu te tratei mal, pelo jeito que eu falei com você. Pedi perdão para minha mãe. A gente precisa pedir perdão. Precisa. Que eu tava falando, não ter vergonha, não tenha, nem que teu pai, mesmo que se o teu pai ou tua mãe tiver um dente na frente. Mesmo assim, a gente não pode ter vergonha deles nunca. Porque se eles pudessem, eles davam a vida pela gente. Dariam a vida deles pela gente, pela nossa. Hoje eu sei, quando o Lucas fica doente, se eu pudesse, eu ficava doente no lugar deles. Com os nossos pais é da mesma forma. Então nunca tenha vergonha deles. Nunca. Nunca. Nunca fico com raiva porque tua mãe e teu pai não têm dinheiro, ou porque não podem pagar uma faculdade que você quer, que não pode te dar o que você quer. Eles deram amor pra você da forma que eles conseguiram dar. Lembra sempre disso. Lembra sempre disso. Eles deram o amor deles, o tempo deles, muitas vezes a saúde deles, o sono deles, o mais importante. Quando você crescer, corre atrás. Tem pessoas que nascem, tem gente que é rica. Que bom pra eles. Mas a maioria não é assim. A gente corre atrás. Você tem saúde. Você não teve uma mãe ou um pai com um dia para pagar uma faculdade com você, então corre atrás, trabalha, não bota a culpa nos teus pais. Porque nós não somos nenhuma, a gente não é vítima. Corre atrás, trabalha, junta dinheiro para comprar as coisas que você quer. Lembra disso, não bota a culpa na tua mãe e teu pai porque você não tem isso ou aquilo. Se eles tivessem condição, você já teria, com certeza. Lembra disso. E muitos desses filhos que o pai e a mãe têm dinheiro, nunca tiveram o amor que você teve. Nunca tiveram um pai e uma mãe como você teve. Lembra disso. É que às vezes no dia a dia a gente não lembra, né? Por isso que às vezes é bom a gente parar para analisar. A gente tem que lembrar também. Eu tô olhando para baixo, gente, que eu anotei, porque às vezes a gente esquece de falar coisas que são tão importantes, né? Muitas vezes acontece isso. Depois que eu faço vídeo, eu penso, poxa, eu me esqueci de falar isso. Então hoje eu anotei. A gente tem que lembrar que um dia a gente também vai ser pai, né? A Bíblia fala também que aquilo que a gente quer que as pessoas façam pra gente, a gente tem que fazer para elas. Então trate os seus pais com amor, com honra eles, cuida deles, né? Se importa com eles, visita eles. Às vezes o pai e a mãe moram do lado e você não vai visitar. Visita os seus pais, tenha eles na vida de vocês, na vida dos filhos de vocês. Que um dia a gente vai ser pai. No meu caso eu já sou, né? Que não escrevi aqui. Entendeu o amor que eles não receberam. Então, lembra sempre que tua mãe e teu pai, se eles não ficam falando eu te amo, porque na real o amor não é não é um sentimento. Você vê que a pessoa ela ama por você, não é pelo que ela sente, é pelo que ela demonstra pra você. Isso é amor.
Porque falar eu amo você, qualquer um pode falar que ama. Mas na real, na prática, no dia a dia, que você vê quem realmente ama você. Então, olha para tua mãe e pro teu pai e começa a analisar e observar o jeito deles serem, o jeito deles demonstrarem o amor deles por vocês, tá? E não fica sonhando, esperando que ele vai ser de outro jeito. Meu pai, ele nunca foi de falar eu te amo, mas eu sei que ele me ama. Do jeito dele, né? Ah, e outra coisa, falar que ama. Eu lembro que eu nunca falava isso. E aí eu aprendi, eu ouvi uma pregação e Deus começou a falar comigo que eu precisava falar para os meus pais que eu amava eles. No começo foi bem difícil, porque a gente fica com vergonha, nunca falou, mas eu comecei a falar. Hoje eu não tenho dificuldade nenhuma para falar para minha mãe e pro meu pai que eu amo eles. Eu falo sempre, até pro meu pai, que ele tem essa dificuldade de falar, mas eu não me importo. Eu falo igual que eu amo ele. Entendeu? Faça isso, diga para eles, demonstra para eles, né, que é mais importante do que falar que você ama eles. Ah, e para terminar, eu queria falar sobre perdão. Eu queria falar para vocês uma coisa que aconteceu comigo, uma experiência que eu tive. Eu fiz o técnico de enfermagem no hospital e um dia eu entrei no quarto de uma senhora. E aí eu tava conversando com ela. Aí eu perguntei para Deus assim: Deus, por que ela tá aqui? Por que ela tá aqui? Aí Deus falou para mim assim: por falta de perdão. E eu, caraca. Porque muitas vezes a gente acha que é só a pessoa simplesmente fica doente. Existe um mundo espiritual, gente. Existe. Se a gente abre uma porta da nossa vida em alguma área, principalmente nessa área de perdão, o inimigo entra e bagunça tudo. E aí eu comecei a conversar com ela. E aí eu perguntei, como é que a senhora tá, né? Ela assim, eu tô bem, graças a Deus, só tô assim desse jeito, não sei o quê. E eu falei assim, e a sua família? Ela falou assim, minha família, meus pais, eles... Eu não me lembro eu não me lembro, faz tantos anos isso, gente, eu não me lembro se eles já tinham morrido ou se eles moravam numa outra cidade. Aí eu perguntei assim, e você tem irmãos? Ela falou assim, eu tenho. Mas tem um que eu não converso com ele há 10 anos. E eu, caraca. Porque ele fez alguma coisa pra ela, que magoou ela, e já fazia 10 anos que ela não falava com ele. Quem sabe às vezes a pessoa, às vezes as pessoas fazem as coisas, a gente se magoa na hora e para de falar com a pessoa e depois nem lembra o porquê, né? Mas no caso dela, ela já não falava com o irmão dela há 10 anos. E ela não sabe. Ela não sabe que ela estava lá no hospital por causa disso, por causa de falta de perdão. Entendeu, gente? Tem coisas que é difícil de explicar, né? Alguém vai assistir esse vídeo e vai ficar pensando assim, ir pro hospital, tá doente por causa de falta de perdão, no caso dela é. Então toma muito cuidado. Hoje você pode estar doente por causa de falta de perdão. Então não guarda mais isso dentro de si. Não deixa passar mais 1 ano, 2 anos, 5 anos. A Bíblia fala que a gente tem que viver em paz com todos, né? Tem um outro versículo que fala em Colossenses 3,13, se eu não me engano. Que fala, Colossenses, deixa eu ver aqui. Colossenses 3,13, que fala, suportai-vos uns aos outros, né? E perdoai uns aos outros para que sejam curados, né? Então a gente tem que, muitas vezes a gente tem que suportar, a gente não ama todo, não sai assim, gosta assim do jeito de ser de todo mundo, ama todo mundo. Às vezes você não gosta do jeito da pessoa, você não pode odiar aquela pessoa. Por isso que fala, suportai-vos uns aos outros, né? Então, era isso que eu queria falar pra vocês. Se vocês têm alguma mágoa contra os pais de vocês, ou até mesmo contra qualquer outra pessoa, perdoa. Perdoa. Tá na hora, não deixa mais um dia passar. Até porque a gente não sabe
Se amanhã a gente vai estar vivo, perdoe. Não viva mais com mágoa, com tristeza, com rancor dentro do teu coração. Dobra o teu joelho aí na tua casa e pede para Deus te ajudar a perdoar, para Ele limpar o teu coração, para Ele transformar tudo isso em amor por essa pessoa. Ele vai fazer. Porque para Deus não importa se quem tem razão. Quando acontece uma discussão, não importa se eu tenho razão. Não importa, Deus não interessa se eu tenho razão. Eu não vou pedir desculpa porque o fulano fez isso aquilo. Não interessa se você tem razão. O que Deus está esperando é que você faça por aquela pessoa o mesmo que Ele fez por você. Assim como Ele te perdoou de todos os teus pecados, de tudo de ruim que você já fez para alguém, ou até mesmo para você. Assim como Ele te perdoou, Ele está esperando que você vá e que você perdoe aquela pessoa. Então, perdoa. Não deixa mais o tempo passar. Até mesmo para você, se tem alguém que está assistindo esse vídeo, se está doente, vai lá e perdoa. Para Deus poder te sarar. Não só fisicamente, mas aqui dentro. Eu acredito que quando a gente... Acredito não, eu sei, porque eu já passei por isso. Quando a gente fica tão magoado, é tão difícil de perdoar, mas você tem que decidir querer perdoar. Porque Deus não simplesmente vai fazer tudo. É que nem a gente sabe que o nosso Deus, Ele nunca nos obriga a nada. A escolha tem que ser nossa. Ame os seus pais, abrace os seus pais, principalmente. Ainda mais para vocês que querem vir morar nesse país aqui. Curtam seus pais, perdoem, amem, honrem, respeitem. Visitem os seus pais. Isso tem que ser independente se vai morar num outro país ou não. Essa aqui é a verdade. Então, gente, ó, já deu 22 minutos de vídeo, gente. Eu falei bastante, mas eu acredito que isso é tão necessário. Isso é tão importante. Tá? Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo.